Vale. Informação com credibilidade. Bom, nossa entrevista hoje recebe um pré-candidato, ao nosso próximo pleito eleitoral. Ele que é natural, criado em Blumenau e fez um grande trabalho junto aos bastidores políticos, de Blumenau, que é uma das potências do nosso estado. Recebo com muito prazer hoje aqui nos estúdios da Rádio Vale, André Spezin. Ele que tem 43 anos, vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória e suas intenções agora, colocando o seu nome à disposição no próximo pleito. André, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui em Tijucas. Bom dia, Sidney. Bom dia ao povo tijucano. Bom dia ao prefeito Eloy também. A gente quer cumprimentar aqui uma referência de vereador na cidade do primeiro mandato, o vereador Cláudio, o Cláudio da Saúde, como é conhecido, e dizer da nossa satisfação, do nosso carinho poder estar aqui na cidade de Tijucas, essa cidade bastante antiga em Santa Catarina, para poder conversar um pouquinho com o pessoal aqui do Vale do Rio Tijucas, com a população, e falar sobre a próxima eleição, falar da importância que é a população eleger candidatos da região, Sidney? E analisar os currículos, analisar a vida dos candidatos, o que esse candidato já fez pela comunidade, o que esse candidato, se ele se preparou para ser candidato a deputado estadual, deputado federal. E muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito bem. Você é formado em Direito, Contabilidade, tem uma pós-graduação em Direito Público, é isso? Exatamente. Eu iniciei aqui em Tijucas, no curso de Direito. Olha só, na Univale. Na Univale, exatamente. E aí depois transferi o curso de Direito para Blumenau, me formei na FURB, e depois do curso de Direito eu fiz o curso de Contabilidade, a pós-graduação em Direito Público, e depois a Contabilidade, e hoje eu sou contador e tenho um carinho muito grande por essa região, pela Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e também aqui por essa região do litoral, que eu veraneio aqui em Porto Belo. Então, a gente conhece, frequento o Outlet aqui em Tijucas, e sempre quando estamos indo para Florianópolis, nos deslocando, passamos aqui por Tijucas, e é uma satisfação muito grande estar aqui. Bom, inicialmente você tem uma trajetória grande junto ao funcionalismo público, tendo ocupado diretorias e secretarias na prefeitura da cidade onde você reside, é natural. Exatamente, Sidney. Nós tivemos a oportunidade, desde cedo, iniciarmos na atividade no serviço público, nos preparamos para prestar o melhor serviço de qualidade para as pessoas, e aí a gente frequentou a universidade, e todas as oportunidades que a gente teve, desde os 19 anos de idade, a gente ocupou o espaço com muita responsabilidade, objetivando sempre fazer o melhor para as pessoas, nos doando o máximo possível, e é muito satisfatório poder estar aqui. Sou o candidato ficha limpa, e me colocando à disposição do povo catarinense como candidato a deputado federal. Pré-candidato, desculpa. Pois é, aí então, já que entrou nesse mérito, eu vou te perguntar, que inicialmente eu, acompanhando a imprensa blumenauense, vi que era inicialmente cogitado para uma cadeira na Assembleia. Depois, por que a mudança para deputado federal? Bom, Blumenau é uma referência para a nossa região. O Vale do Rio Tijucas faz o limite entre o Vale do Itajaí e a Grande Florianópolis. Então, lá na nossa região, nós temos um projeto, o prefeito Mário, que é o nosso líder lá em Blumenau, em região, foi reeleito com mais de 72%. Tive a oportunidade de coordenar a campanha do prefeito Mário. Então, Sidney, a princípio nós temos o projeto de sermos candidatos a deputado estadual. E o que nos fez mudarmos de projeto, irmos a deputado federal, candidato a federal, foi a disponibilidade que mais vereadores, alguns vereadores, que mais lideranças da cidade se dispuseram a estar na Assembleia Legislativa. E aí nós conversamos com essas lideranças e chegamos a um acordo que era melhor dessas lideranças, alguém escolhido pelo grupo, que mudasse de estadual e fosse para federal. E aí, então, o prefeito Mário, junto com essas lideranças, vereador Almir Vieira, que é candidato a deputado estadual, conhecido aqui também, no Vale do Rio Tijucas, dentre outras lideranças, como o prefeito Napoleão também, eles se dispuseram, então, a concorrer à Câmara dos Deputados, à Assembleia Legislativa, e fizemos um acordo que iríamos, então, apoiado pela estrutura
do poder público, no sentido assim, do prefeito Mário, né, ser o candidato da cidade para a Câmara dos Deputados e os demais colegas, então, a Assembleia Legislativa, e todos estamos nos unindo, Sidney, para poder, então, termos representante no Vale do Itajaí, Vale do Rio Tijucas, o Alto Vale. Só para ter uma ideia, hoje o deputado que nos representa nessa região toda é o deputado Peninha, deputado de 7 mandatos, foi deputado estadual, foi deputado federal, se não me engano, ele foi prefeito também, e ele não será mais candidato, está se aposentando, vamos dizer assim, e a nossa região precisa de um deputado federal atuante, tanto quanto o deputado Peninha, se não melhor. Perfeito. Eu vi um termo que me chamou bastante atenção, que é relacionando o seu nome como o braço direito e o esquerdo do seu atual prefeito Mário Hildebrand, que é muito bem visto, inclusive, né, prefeito reeleito. Essa boa relação contou nessa decisão? Não tenha dúvida. Eu tive a oportunidade de atuar como diretor administrativo financeiro do prefeito Mário. Assim, quando ele assumiu em 2009, né, reassumiu a Secretaria de Assistência. Então, nós tivemos a oportunidade de lá para cá estarmos acompanhando o prefeito Mário enquanto ele lidera as secretarias que já ocupou, a presidência da Câmara. Eu tive a oportunidade de ser o diretor financeiro de toda essa estrutura que o prefeito Mário liderou. E aí, quando prefeito da cidade, eu fui secretário de comunicação, presidente do SAMAI, vocês daqui tem SAMAI também, né? Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto. E aí, quando chegou no período das eleições, eu voltei para a Secretaria de Comunicação. Um mês antes de iniciar as eleições, eu pedi a exoneração da Prefeitura para coordenar, junto com outros colegas, a candidatura vitoriosa de reeleição do prefeito Mário. E aí, passado esse período, o prefeito Mário nos procurou e aí começamos a desenhar, a construir um projeto com as demais lideranças do Vale, com o objetivo de, então, termos um representante na Câmara dos Deputados e alguns colegas na Assembleia Legislativa. Perfeito. Você também teve uma passagem, né, um pouco breve, mas uma passagem pelo governo do estado de Santa Catarina, sendo secretário adjunto no então governo interino da nossa vice-governadora Daniela Rainer. Como é que foi esse convite? Como é que foi essa experiência? Então, o Vale do Itajaí recebeu a oportunidade da vice-governadora Daniela, que na época assumiu o cargo de governadora, para ter um representante do Vale junto ao governo do estado. E aí nós tivemos a felicidade de a gente ter sido escolhido para representar o Vale do Itajaí no governo provisório da então governadora Daniela, lá como secretária adjunto de infraestrutura do estado. Eu fiquei muito contente, muito feliz, né? Me sinto jovem para ocupar um espaço desse, e aí então pude ampliar a capilaridade, né, com as lideranças do Vale, do grande Vale do nosso estado, Vale do Itajaí, Vale da nossa região litorânea também. A gente teve a oportunidade de bem representar essa região, então levando recursos tanto para a BR-280, como também parte da 470, as SC-108, né, que tem uma extensão muito grande no nosso estado. Embora tenha sido breve, mas foi muito importante a experiência e valeu a experiência. Faríamos de novo essa tomada de decisão. Bom, então, com tantas oportunidades, digamos que você é um gestor bem visto pela ala política. Então, eu tive a oportunidade de administrar o Fundo da Infância da nossa cidade, a oportunidade de praticar vários atos de gestão, e dentro desse período todo, Sidney, nós tivemos êxito. Tivemos sempre as contas aprovadas pelo controle externo da administração e pudemos acompanhar o prefeito Mário e sugerir algumas ações essas que foram tomadas na nossa cidade, ações exitosas, e aquelas que não foram exitosas, a gente precisa ter a humildade, a compreensão de reavaliar as ações, as tomadas de decisões, e aí então mudarmos a rota, vamos dizer assim, que recalcularmos a rota, e é o que a gente tem feito na cidade de Blumenau, e com certeza essas tomadas de decisão contribuem para que o entorno, para que o Grande Vale seja beneficiado também com todo esse ativo que Blumenau e região gera para o estado de Santa Catarina. Você é afiliado ao Podemos? Sou afiliado ao Podemos, faço parte da executiva estadual do Podemos e nos filiamos junto com o prefeito Mário, quando tomou a decisão também. Somos presididos pelo o pré-candidato a deputado Camilo Martins, e nós acreditamos que o Podemos
pode muito bem contribuir com a próxima gestão do governo do Estado, com representantes na Assembleia Legislativa, com representantes no governo do Estado e com representantes na Câmara dos Deputados também. Satisfeito com o governo Carlos Moisés? Então, o governador Carlos Moisés, a forma como ele está tratando, Sidney, a riqueza gerada nos municípios, que são os impostos, que são encaminhados, que são pagos pelo contribuinte e que parte fica no governo do Estado, parte vai para o governo federal e pouco fica no município, a forma que o governador Moisés está fazendo de utilizar esse recurso e desconcentrar do governo do Estado e encaminhar para as prefeituras, que são os prefeitos que sabem realmente a necessidade de cada município, e Tijucas não é diferente. Nós acreditamos que essa forma de administrar, de devolver o recurso para a região onde é gerada a riqueza, vale muito e é uma forma de praticar melhorias no Pacto Federativo, que a gente tanto fala que é mais Brasil, menos Brasília, e isso está acontecendo na administração do governador Moisés, e nós acreditamos que essa forma de desconcentrar o recurso do governo do Estado e enviando para as prefeituras é a forma que melhor democratiza o recurso gerado pela população, a riqueza gerada pela população. Como é que podemos ver, já que você faz parte do Executivo Estadual, a polarização que nós temos então a nível federal, já prestes a uma próxima eleição? Então, toda a polarização, ela traz alguns avanços, mas nós acreditamos que a proximidade do diálogo e a tomada de decisão em conjunto a favor da população é o melhor caminho. As extremidades, no nosso ver, ela traz alguns benefícios, mas nós acreditamos que o diálogo, a união de esforços, nós vamos muito mais além do que os extremos. Então, é lamentável essa polarização, nós precisávamos ter mais opções, Sidney, na nossa opinião, de candidatos à presidência da República, para que a gente conheça melhor as propostas e não fique polarizado do jeito que está. O Podemos deve apoiar? Provavelmente que o Podemos deve apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, considerando que desde a criação do Instituto da Reeleição, todos os presidentes tiveram a oportunidade de cumprir o seu segundo mandato. E assim como o presidente Fernando Henrique, o presidente Lula, Dilma Rousseff e o presidente Bolsonaro também, nós acreditamos que seria importante para o país que houvesse mais um mandato do presidente Jair Bolsonaro. Você disse em algumas entrevistas recentemente que é um pleno conhecedor das demandas que a região do Vale tem, E o amplo Vale, a gente pode dizer. O que hoje a nossa região Vale Litoral mais necessita? Olha, sem dúvida nenhuma, a duplicação da BR-470, Sidney. É lamentável que dos 500 quilômetros que a BR-470 possui, que liga aqui Navegantes a Campos Novos, apenas 15% dela está sendo duplicada. A região do Alto Vale gera muita riqueza. Ontem mesmo estive na Holden, é uma empresa de portas que exporta muito para a União Europeia, para os Estados Unidos também, e é lamentável o quanto se perde de matéria-prima, de tempo, principalmente na BR-470, para escoar a produção nos portos aqui do nosso litoral. Essa demanda é uma demanda que, primeiro, ela tira vidas, ela cerceia o direito de ir e vir das pessoas, ela prejudica a mobilidade, prejudica o escoamento da produção, desde lá do oeste, do extremo oeste, da 282, que escoa a produção, parte da produção aqui nos portos de Itajaí e Navegantes, e é utilizado a BR-470. E por que a BR-280 está à frente, vamos dizer, a duplicação da 470? Porque ela tem 5 deputados federais. 3 deputados federais de Joinville e 2 deputados federais de Jaraguá. Esses 5 deputados, com certeza, têm mais força que os deputados aqui do litoral, dessa nossa região aqui, e por isso que a BR-280 tem mais recursos alocados proporcionalmente do que a 470 e está mais avançada a sua duplicação. Nós precisamos de representatividade, nós precisamos explorar, nós precisamos investir em infraestrutura, porque através da infraestrutura, por exemplo, aqui da EC 410, o turista vai poder acessar melhor a região de Canelinha, a região de Major Gersino, a região turística aqui de Nova Trento. Então a gente precisa de que esse recurso
dos catarinenses, eles fiquem nas suas regiões. E nós temos um projeto pronto, e assim que nós chegarmos na Câmara dos Deputados, nós vamos protocolar, que é a questão do IPVA. Santa Catarina, os catarinenses, os proprietários de veículos, geram de impostos 2 bilhões de reais por ano. 1 bilhão fica no governo do estado e 1 bilhão fica nos municípios onde esses veículos são emplacados. Para que fica 1 bilhão no governo do estado se as pessoas transitam nos municípios, pouco utilizam as SCs, e por que não fica mais valores, mais recursos nos municípios? Então a nossa proposta é que, ao invés de 50% desse valor do IPVA ficar no município e outros 50% para o estado, sim, que fique 80% nos municípios e 20% no governo do estado. É uma forma de nós fazermos justiça com os recursos gerados das pessoas nos municípios, fazendo com que nós tenhamos mais recursos nos municípios e aí possibilitando para que os prefeitos possam fazer grandes investimentos. O estado tem outras fontes de arrecadação, principalmente o ICMS. Só para teres uma ideia, o vale que eu digo de Ilhota até Taió, de Ilhota até Apiúna, gerou 3 bilhões de reais em impostos de ICMS. E apenas 1 bilhão voltou para aquela região. Então a gente precisa de mais recursos nos municípios, menos recursos no governo do estado e muito menos ainda em Brasília. Muito bem, bem colocado. Sucesso, né? E sempre que pela passagem aqui no Vale do Rio Tijuca, os microfones da Rádio Vale às ordens. Tá bem, muito obrigado pela oportunidade e dizer que quero pedir aqui para a população, Sidney, que procure estudar os seus candidatos, saber se aquilo que eles falam tem a ver com aquilo que acontece no dia a dia das pessoas, consulta para ver o que esse candidato já fez pela sua comunidade, que pessoas que ele se relaciona, se ele tem relação com as autoridades, com a classe produtiva também, porque não adianta enviar para Brasília pessoas que não conhecem, no mínimo, alguma coisa da administração pública. Quem vai para lá, ou quem vai para a Assembleia Legislativa, para a Câmara dos Deputados, precisa ter uma noção, precisa ter estudado um pouco, passado pelo banco da universidade, para chegar lá, saber o que vai fazer e ter uma porta aberta, tanto na Assembleia como na Câmara dos Deputados, para os prefeitos e vereadores da nossa querida Santa Catarina. Inclusive, leve nosso abraço ao prefeito Mário e diga que gostaríamos de conversar com ele aqui nos microfones também. Não tenha dúvida. Assim que nós... obrigado, vou transmitir. E assim que nós estivermos indo novamente a Florianópolis, nós vamos tentar o quanto antes parar aqui, dar uma paradinha, tomar um cafezinho aqui na rádio do Vale e com certeza a população poder ouvir o prefeito e falar um pouco da sua história e da sua trajetória na política catarinense.